Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês agora. Primeiro, daqui a pouco estaremos colocando mais um programa no ar e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar essa exibição aqui no nosso canal. Segundo recadinho, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe as notificações dos lançamentos dos nossos programas, valorizando ainda mais toda a programação do Vale do São Francisco para o mundo e trazendo para você também as informações do mundo para o Vale do São Francisco. E o terceiro recadinho também muito importante é que a gente tem que valorizar os anunciantes dos programas do Cartaz da Cidade. Sem eles, nós não teríamos condições de estar juntando as informações necessárias para levar até vocês. Então, todas as propagandas que nós colocamos aqui antes dos nossos programas, durante e depois dos programas, são para valorizar a esse grupo de empreendedores, a esse grupo de pessoas que realmente valorizam o que é aqui da região. É por isso que todos os anunciantes são anunciantes locais. Nós não temos propagandas de outros ambientes que não seja aqui do Vale do São Francisco, até para poder mostrar ao mundo que esses empresários confiam e acreditam realmente no trabalho do Cartaz da Cidade. Por isso, nós somos muito gratos a todos eles. Então, a partir de agora, fique ligado, porque estaremos exibindo mais um dos programas do Cartaz da Cidade. Forte abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão. Atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote. E no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria. A melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale. Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Olá, pessoal, estamos começando mais um Vale em Cartaz. O Vale em Cartaz dessa semana é uma homenagem ao servidor público, né? Dia 28 de outubro nós comemoramos o Dia do Servidor Público aqui no Brasil. É um feriado, né, decretado aí para os servidores, porém, em Juazeiro houve algumas mudanças para adequar e até para estender um pouco o feriado para os servidores. E nós fomos em busca de saber o que é que o servidor público, como está a situação do servidor público hoje em Juazeiro, quantos contratados, quantos efetivos, as pessoas que estudam para concurso público hoje, inclusive, esse ano, inclusive, Juazeiro teve vários processos seletivos para a Prefeitura Municipal, e foi anunciado, inclusive já encerrou as inscrições do concurso público para a Secretaria de Educação, né, com mais de 500 vagas. Então, uma notícia maravilhosa aí para quem empreende aí no serviço público. E eu trouxe hoje como nossa convidada, como nossa parceira e nossa amiga, Josélia Maria, comunicadora do Vale, aqui há mais de 20 anos, atuando na região, que já atuou junto de deputados, vereadores, prefeitos, conhece bem o serviço público, conhece bem o papel do servidor, seja ele eletivo, contratado ou efetivo, mas Josélia já acompanhou esse pessoal e sabe como é que funciona, e ela vai aí contribuir com a gente, né, dar sua contribuição com relação ao assunto e fazer essa homenagem ao servidor público, que é comemorado dia 28, nesta quinta-feira, quando o Vale em Cartaz vai no ar. Josélia, seja bem-vinda. Obrigada, Iana. Obrigada a toda a equipe do Vale Cartaz. Iana, primeiro eu quero lembrar que eu também fui servidora pública. Sim, professora. Eu sou professora, exato, né, professora concursada, né, lá em Belém de São Francisco. Né, e sua cidade natal. Minha cidade natal, onde eu nasci, né, e eu, logo recém-formada, né, prestei concurso público, né, graças a Deus tive a felicidade de passar e fui aprovada naquela época em segundo lugar. O que muito me orgulha, né? Então, a gente sabe
dos benefícios e das dificuldades que são, né, ser servidor público, né? E também, muitas vezes, eu fico me perguntando, porque alguns servidores públicos, eles não entendem de fato o seu papel. E aí a gente acredita que você deva abordar, e aí vem aquele impasse das pessoas chegarem, né, no hospital, na portaria de um hospital, na recepção de uma escola, e o servidor público está de cara feia, de cabeça baixa, não atender bem as pessoas. Então, o serviço público ele é muito complexo, né? Ele vai além, né, de simplesmente você ter uma carteira assinada, de você uma passar estabilidade. no concurso. Muita gente tinha o serviço público como estabilidade. Hoje não é mais estabilidade, né? Você está hoje, amanhã você pode não estar. Mudou muita coisa, né, Iana? Tem a questão do estágio probatório, a gente vai abordar tudo isso. A nossa equipe do Vale em Cartaz, o nosso jornalista Fernando Alves, o nosso cinegrafista Clênio Leite, fizeram uma série de reportagens aí sobre o tema, né, o serviço público, e nós vamos ver aquelas pessoas que empreendem no serviço público, né? Empreendem, que eu digo, elas investem, elas correm atrás de estudos, rotina, uma rotina bem pesada, para entrar aí nessa função do serviço público, buscando estabilidade, buscando, muitas vezes, a sua missão aí de servir a população, e nós vamos acompanhar a reportagem aí da equipe. Concentração, objetivo e horas de estudo. Essa experiência faz parte da rotina de muitas pessoas que desejam prestar concurso público, um processo seletivo que oferece oportunidades de trabalho para quem deseja atuar no setor público. Às vezes eu chego cansado, chego à noite em casa cansado, dá aquela preguiça, mas como você tem aquela rotina de estudo, é sempre bom ter que estudar. Mesmo com a correria dos estudos, Thales está ansioso e cheio de expectativas com as provas. Até o começo do ano que vem, ele pretende fazer 3 avaliações em diferentes cidades. A minha expectativa é que os concursos ocorram, né? Eu quero que os concursos ocorram no período que tem que ser. Não venham ser mais cancelados, por conta que a gente também às vezes perde viagem, perde inscrições, e que venha a ser feita essas provas e que vai dar tudo certo. Quem já passou por essa experiência conhece bem as dificuldades para conseguir uma oportunidade de trabalho no setor público. A gente faz todo o estudo, a gente se prepara, faz cursinhos preparatórios, investe, né, porque não deixa de ser um investimento, mas na realidade é diferente, né? Quando a gente sai da faculdade em busca dessa melhoria, dessa garantia, a gente vê que as oportunidades são muito poucas. A maternidade e o empreendedorismo despertou na jovem novos planos e novas formas de trabalho. O empreendedorismo veio para mim como essa oportunidade que eu criei para estar atuando, trabalhando, estar ativa de alguma forma. E, sem dúvidas alguma, também foi algo muito bom que aconteceu, né, na minha vida, ser empreendedora. Então, Josélia, nós vimos aí a rotina do Thales, é uma rotina de estudos, né? Como ele mesmo disse, ele trabalha o dia todo e ainda chega em casa, às vezes está cansado, às vezes não. Está cansado, mas busca ali força, estímulo, motivação para estudar, para seguir na sua rotina e concluir um cronograma, ter um cronograma de estudos e aguardar a tão sonhada prova, a tão sonhada seleção. A gente sabe que agora, durante a pandemia, né, houve alguns cancelamentos, aí, suspensão de concursos. Algumas pessoas perderam viagens, investem em excursões para fazer os processos seletivos. E a gente espera que, assim como o Thales, outras pessoas logrem êxito aí nessa caminhada aí junto ao serviço público. Iana, a gente observa, né, que jovens como o Thales, né, sempre tentam se agarrar a essa questão que a gente falou há pouco, da estabilidade. Eu quero fazer um concurso porque eu quero ter um salário todo mês, né? Para muita gente, a realização, né, e a participação num concurso público e ser aprovado num concurso público porque terá a certeza de que terá um salário todo o final do mês, né? Porque quem é autônomo, né, quem vive do bico, não profissionais tem liberais. O profissional liberal, ele não tem essa garantia. Não né? tem. E aí a gente vê que a maioria dos jovens, eles trabalham, estudam, né, e se formam pensando justamente no que é ter um salário por mês para garantir uma série de questões. Né? Porque antes foi do tempo que o jovem queria ganhar o dinheiro para gastar na festa. Hoje o jovem quer ganhar o dinheiro para ter uma casa. Né? Hoje o jovem quer futuro. Né? O jovem
que eu me refiro como o Thales. Não são todos os jovens, que têm o compromisso que o Thales tem. Mas, infelizmente, às vezes, eles se deparam com outra realidade, né? Aí vem o concurso que é cancelado, é fraude em concurso público. Tem muita fraude no concurso público. Muita. E isso frustra essa nossa juventude. Né? E deixa a nossa juventude... Muito jovem fala assim, eu vou fazer esse concurso para quê? Por que eu vou fazer o concurso? Dia desse, meu colega estudou, passou um ano estudando e o concurso não foi realizado. Então, assim, é uma questão que a gente precisa discutir mais, né, com todos os segmentos sociais, com políticos, com a sociedade civil. E todo o investimento, né, Gisele? Existe todo o investimento. Você paga uma inscrição. Aulas online, cursinhos, né? Tem todo o investimento e aí você se frustra quando chega lá. Para você passar um concurso hoje, Ana, cortando você precisa estudar muito. Tem gente que passa 8, 10 horas só estudando. Só estudando. Então, é verdade. Há pessoas que são profissionais, né, em estudar para concurso. Para concurso. Tem gente que abandona... Eu conheço, né, uma senhora, ela já é casada, é jovem, ela está com um filho, eu acredito que grávida de outro, e ela é formada em nutrição, mas ela deixou tudo para estudar só para concurso. Só para concurso. Eu tenho um exemplo na minha família, inclusive. Um primo meu, ele parou 1 ano e meio, quase 1 ano e meio na vida. Ele parou só para estudar para o concurso da Polícia Federal. Graças a Deus, ele teve sucesso, ele passou, hoje ele é policial federal. Mas, assim, eu vi todo o investimento dele, todo o sufoco, tudo que ele fez, abriu mão para poder chegar onde chegou, né? Foram várias etapas. A gente pensa que é só a prova escrita, mas tem concursos que são 4, 5 etapas. É quase uma maratona, não né? Não só é pegar, quase uma Olimpíada, né, e responder um sim ou não, ou escrever uma prova. Não é só fazer uma prova objetiva ou subjetiva, é muito mais. E você tem um desgaste físico, você tem um desgaste emocional, né? Porque você para realmente, tem muita gente que para de viver no sentido literário, né? Deixa de ir na missa, deixa de ir na festa, deixa tudo de lado. Reduz as relações sociais. A relação social para viver, para o concurso, para estudar, esperando, né, passar nesse concurso para ter o quê? A garantia de um salário que é pequeno, né? Que é pequeno, que muitas vezes não responde, de fato, às necessidades. Você vê uma coisa, Iana, eu vou citar aqui um exemplo do serviço público. A maioria dos enfermeiros, eles fazem concurso, né? Você passa ali 6 anos numa faculdade. É enfermeiro, você tem uma ponta de apoio para toda uma equipe médica. E tem enfermeiro ganhando R$ 2.500 por mês. Imagina o investimento. Tantas horas. E as horas de trabalho? As horas de trabalho, as horas de estudo. O risco de saúde, a atenção, né? E você é responsável por uma equipe, né? Uma equipe médica inteira. Porque quem chega ali no hospital, ele não encontra primeiro o médico. Não. Ele vai passar por atendente, técnico, né? E o enfermeiro, ele tem uma responsabilidade muito grande. Quem dá encaminhamento, e né? Um médico geralmente ganha aí. Um médico, né? Ele hoje, contratado pelo PSF, pelo postinho, a média de salário é R$10.500, R$11.000. Então, assim, se a gente for reparar, né, o serviço público com relação ao salário, aí realmente a frustração é grande. É grande. Ainda tem aquela questão que você falou, que a pessoa investe, estuda ali 1 ano, 1 ano e meio, chega lá, vê que sua nota é compatível para ser selecionado, mas aí, quando vê o resultado, a surpresa... E no psicológico o cara esbarra. Tem muita gente que esbarra no exame psicológico, né? Porque uma coisa a surpresa da nota, a sua nota ser boa, mas quando você chega na colocação, opa, fulano teve a nota menor do que a minha, mas entrou e eu não entrei. Que vem essa questão das fraudes, né, nos concursos. Tem muita coisa. Então, assim, hoje a gente precisa... O servidor público precisa ser valorizado, né, José? Precisa realmente cobrar mais do servidor público, cobrar mesmo, né, buscar os órgãos competentes para que a gente não tenha perca salarial. Porque o pior de tudo é você começar com 1.000 conto e se aposentar com 300. Já pensou? Né? Não é isso? Você trabalha e daqui a pouco você vê... Hoje eu vi, pela manhã, eu estava assistindo um programa de televisão, e aí uma professora aposentável, ela tinha ganho de R$6.000. Hoje ela está ganhando 2.500. Então veja a perca. Então você vai tendo perda salarial, você não tem ganho. Embora tenha um reajuste, mas o reajuste é menor, né? É menor. Então, não acompanha muitas vezes a inflação, acompanha a inflação. E nós que estamos aí com a inflação aí
né? Igual um trio elétrico sem piloto, né? Descendo de ladeira abaixo. Tá Então, a gente depende muito da questão econômica. A questão econômica, ela também fala muito, né? E é a resposta para quem tanto almeja o serviço público, que foi, há muito tempo atrás, a garantia e estabilidade para o pai de família, né? O cara, eu vou me casar, agora... Eu primeiro, carreira, né? Antigamente o serviço público era carreira. Justamente. Eu primeiro preciso ter meu emprego, né? Eu preciso ter uma carteira assinada. Então, enfim, é complicado. É complicado. E nós vamos buscar aí falar justamente sobre isso, né? Sobre os servidores, a atuação da Secretaria de Gestão de Pessoas, o número de contratados e efetivos aqui no município de Juazeiro. A gente sabe que todo o serviço público, não só em Juazeiro, tem uma defasagem de servidores efetivos, né, concursados, e que muitas vezes acontece um inchaço dos contratados e comissionados, né, com a mudança das gestões. E nós buscamos a SEGESP para saber desses números, como é que está a atuação do servidor público, o número de contratados e efetivos, né, como é que está essa disparidade aí no número, e as dificuldades do serviço público que tem também, né, o próprio serviço público. Queria que você acompanhasse aí com a gente essa reportagem. O trabalho dos servidores públicos em Juazeiro é acompanhado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, a SEGESP, que buscam dar suporte aos profissionais em suas rotinas de trabalho. O servidor faz a prefeitura funcionar de fato, né? A gente precisa do servidor para que a gente tenha os nossos serviços com a total funcionabilidade, né? Então, assim, tanto a saúde, como a educação, como a cultura, o trânsito, a gente depende desses servidores para que tudo ande da melhor maneira possível. A gestora explica sobre o número de contratações e efetivos em Juazeiro. Efetivos, a gente tem uma média de 2.812 servidores e contratados, né, incluindo temporários e comissionados, a gente tem uma média de 4.435. A Escola de Gestão Pública tem sido fundamental para a capacitação profissional dos servidores. A gente está dando cada vez mais prioridade à capacitação dos nossos servidores. E a EGESP surgiu exatamente com essa função, né? E aí, de fevereiro para cá, a gente já ofertou diversos cursos, dentre eles o Word, Excel, né? A gente fez também um curso de atendimento ao público, redação, direito administrativo, né? De cuidados básicos com alimentos, né? Diversas áreas. E aí a gente tem previsões de diversos cursos, como inglês, né? Sempre seguindo essa tendência de valorizar e capacitar o nosso próprio servidor. Como nós vimos aí, a Secretaria de Gestão de Pessoas do município fala aí sobre a Escola de Gestão Pública, né, um investimento para a capacitação do servidor público, e isso inclui os efetivos e contratados, e vimos um número aí, né, que chama atenção. 2.800 servidores efetivos e concursados e de carreira, e 4.400, mais de 4.400 servidores contratados, entre comissionados, contratados, enfim, temporários, né? Como a gente sabe, esse ano teve vários processos seletivos temporários, né? Na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. E chama a atenção, como você disse, porque se o ideal é como é que você investe no funcionalismo público, né? Você capacita para daqui a pouco o servidor não estar mais na gestão. Uma pessoa que não vai estar no seu quadro, né? Infelizmente, a gente vê muito isso, né? A gente vê essa diferença aí, né? 2.000, vou fazer aqui esse cálculo, 2.000 funcionários concursados, mais de 4.000 contratados, né? Infelizmente, a gente vê que ainda, Iana, que eu não quero levar aqui para a administração do município, mas, infelizmente, ainda serve como cabide de emprego, né? Porque quando você abre concurso, né, você vê que são 1.000 vagas, aí tem 50.000 empregos. Veja quantas pessoas estão procurando emprego, né? Mas, infelizmente, esses números, né, que são oferecidos ainda são muito poucos. Por quê? Porque uma determinada quantidade de vaga ficou ali para atender, muitas vezes, no serviço público, e eu falo como funcionária pública que fui, né, pela experiência e pelo que eu escuto. Porque ainda tem que atender ali, né, os apadrinhados políticos, então eu não posso completar. Eu tenho 4.000 vagas aqui. Ou eu faço concurso público, né, para preencher as 4.000 vagas, ou então eu faço concurso para 2.000 e 2.000 eu vou deixar para contemplar os meus aliados.
Isso, infelizmente, vale muito ainda no serviço público. É verdade. Isso As acontece. prefeituras estão cheias. Estão cheias por quê? Superlotadas. Porque os gestores, né, na sua maioria, precisam atender os vereadores, os cabos eleitorais. Então, infelizmente... As alianças, né? As alianças políticas que são feitas, né? Porque a gente sabe que a maioria dos prefeitos, para serem eleitos, eles precisam fazer alianças. E essas alianças, elas passam por uma série de negociações ou negociatas. Né? E aí, infelizmente, o que é que acontece? Né? As 4.000 vagas que deveriam ser preenchidas por pessoas que prestaram concurso público não são. Aí vem, a qualificação ela é necessária? Sim. A profissionalização, muito mais ainda. Aí a gente vê quanto que estamos investindo em qualificação profissional no servidor. Né? Ou em terceirizados, ou em contratados. Então, assim, quando você investe no servidor, de fato, ele ganha melhor, né? Que ele se sente ali uma pessoa que está realmente apta a exercer a sua profissão, né? Ele se sente valorizado, ele começa a trabalhar, ele ganha melhor, né? Mas, de repente, você tem que dividir o salário dele, né, com alguém que não prestou serviço e que vai estar ali 1 ano, 2 anos, ou até pode daqui a pouco encontrar um emprego melhor e sai. E é isso, sai do serviço e todo o investimento que foi feito... Vai embora com ele. Vai embora e aí com ele vai utilizar onde? Lá na empresa privada, lá não sei aonde. Então, assim... Em outra cidade. Tem que repensar essa questão. Eu acredito que serviço público deveria funcionar com funcionário concursado. Né? É aqui, ó. Vamos prestar concurso. 4.000 vagas serão preenchidas através de concurso público. Né? Porque mesmo essa questão desses concursos aí que acontecem, os concursos temporários, processos seletivos. Já está dizendo, é temporário. É temporário. Não é uma coisa que você vai ficar ali 4 anos. Então, infelizmente, a gente sabe que precisa sim. Mas esses técnicos, eles deveriam ser cargos comissionados na maioria. Né? Porque quando a gente vê um concurso público, Iana, quantas vagas tem para técnico? 2 vagas, geralmente. Né? 2 vagas. Então, é muito pouco. É pouco. É muito pouco. E eu vejo isso. Na realidade, na Câmara, na Prefeitura, em várias cidades, acho que em todas as cidades aqui do Brasil, acontece essa diferença gritante aí entre o servidor concursado e o servidor temporário. Até o salário, viu? E o salário. Até o salário. Às vezes o temporário é maior do que o concursado. Tem isso. Os cargos comissionados, às vezes, ganham muito mais do que o servidor de carreira. Às vezes não. Ganham mais do que o servidor de carreira. Aquele servidor que está ali prestando, né, seu serviço há 20 anos. Inclusive, nós fomos em busca da Secretaria de Educação para saber, né, sobre o concurso, que realmente é um concurso público, não é um processo seletivo temporário, com mais de 500 vagas. Apesar de ter tido já um processo seletivo no início do ano da Secretaria de Educação, eu não me recordo quantas vagas foram, mas teve o processo seletivo. Eu acho que teve a última chamada agora, acho que a 11ª convocação essa semana, ou foi na semana passada. E nós queríamos saber, né, qual a importância de ter feito esse concurso, se esse concurso é justamente para suprir essa necessidade aí que o processo seletivo temporário supriu imediatamente, mas que o concurso público é para realmente efetivar o servidor. Mas, infelizmente, a pessoa que deveria nos dar a entrevista, a presidente do concurso, da comissão de concurso, ela teve um imprevisto, não pôde falar com a gente se deslocou até SEDUC, mas aí não foi possível. E, inclusive, eu chamo a atenção aqui que é importante que os agentes públicos, sejam eles comissionados, contratados, concursados, é importante que a informação do serviço público, a informação sobre a gestão pública, ela seja disponibilizada, que o agente público esteja disponível para dar essa informação, porque não é importante, não, é obrigação. Fundamental. É obrigação. Porque tem que informar. A população tem que saber quais os serviços, quais os programas, quais os projetos, o que é que está acontecendo na gestão, para que a própria população possa se beneficiar. Isso é transparência no serviço público. A gente não pode fazer as coisas, Iana. Infelizmente, às vezes, a gente se depara, né, eu, enquanto imprensa também, a gente se depara com essa situação. Sim. Então, assim, olha, se tem algo a oferecer à população, tem que ser aberto. Tem que ser aberto. E, infelizmente, o que é que a gente observa ainda aqui? Tem muita gente, né, que está ocupando um cargo comissionado e não entendeu ainda que ele é um porta-voz
do executivo, do prefeito, da prefeita e tal. E ele tem que falar. Tem que falar. Se não tem condições, chama alguém. Agora, chama alguém, não indica pode, uma pessoa não pode. que substitui e dê a informação, mas a informação ela precisa ser dada, precisa ser dita, precisa ser oferecida à população. Isso é certo. É como você disse. Isso é essencial. Então, assim, eu conversei, inclusive, com o pessoal da comunicação, a secretária de comunicação, Fernanda, sobre isso, pedindo uma atenção especial, pedindo a compreensão, pedindo que as pessoas que ocupam esses cargos e que têm que falar sobre o assunto, que elas sejam preparadas, ou indiquem outra pessoa, mas que aconteça. Então, assim, nós marcamos a entrevista e ela não aconteceu. Eu quero dar um adendo aqui, e a gente vai ficar só um minuto. A gente vai ficar com essa informação devendo ao público do Vale em Cartaz, do Cartaz da Cidade, à população, porque realmente a gente queria saber como se deu, quais foram os objetivos, se realmente esse concurso público da educação é para suprir efetivamente essa defasagem aí de servidores na educação do município. Mas infelizmente, nós ficamos sem a informação. Eu só quero aqui fazer um parênteses aqui, né? Eu conheço Fernanda, como você conhece, e Sim. Fernanda está aberta à comunicação. Sim. Porque às vezes pensam que o problema da comunicação está na comunicação, e não está. Não está. Está na pessoa que está ocupando o cargo, Isso. e ela tem que entender, é bom que a gente deixe bem claro isso, porque eu também faço comunicação, você faz, e a gente sabe, essas pessoas que ocupam um cargo público, elas têm que entender que se elas não sabem falar, escreve, mas passa uma informação, diz como é que está funcionando, para que o que vai atender, quem vai atender, a forma. Então, assim, porque muitas vezes quando a gente fala aqui, para deixar bem claro, que a gente está falando que todo, olha, não tem exceção, Iana, todo cargo comissionado que está prestando um serviço, todo cargo comissionado que está no serviço público, ele tem a obrigação. Sabe por quê? Porque ele está sendo pago por a gente. Ele é um funcionário nosso. Funcionário do município é funcionário nosso. Então, tem que dar informação, sim. Né? Então, que deixe bem claro que não é um problema da comunicação, mas é um problema de quem está no cargo e que se omite a passar a informação. Na verdade, a gente utiliza a assessoria de comunicação como ponte, né? Para fazer essa ponte aí com os cargos, com os comissionados, com os funcionários, para que a gente possa conseguir essas entrevistas. E Fernanda me explicou que ela teve uma reunião, né? A pessoa responsável pelo concurso teve uma reunião urgente, tal, e não pôde, mas não foi indicado ninguém. A secretaria tinha que indicar uma pessoa para responder, né? Caso ela não pudesse, caso tivesse porque imprevistos acontecem. Sim. Isso é normal. Claro. Mas o que não pode ficar é o espaço vazio para a informação. Isso não pode de maneira nenhuma. É o buraco. Então é isso. Nós também conversamos com a Rosi Costa, historiadora do nosso museu aqui, do São Francisco. Rosi falou sobre a história do Paço Municipal, sobre a história da Câmara, né, da construção desses prédios, da ocupação deles, quando eles foram transformados em Câmara, foram transformados em gabinete. Foi um bate-papo assim, maravilhoso com Rosi Costa e com o Webster Moraes, o nosso BITEC, que também sabe muito da história de Juazeiro e atuou no Legislativo e atua até hoje no Legislativo. É uma pessoa de referência lá na Câmara. Eu, quando trabalhei lá, todas as dúvidas sobre a lei orgânica do município, seu BITEC, como é carinhosamente conhecido, ele conhece de ponta cabeça e esclarece para todo mundo lá como é que funciona. E nós conversamos com os dois para falar sobre os servidores, a história dos servidores de Juazeiro, que a gente sabe de todas as dificuldades, mas é bom a gente saber também a nossa história. Vamos acompanhar. Quem anda pelo Paço Municipal, antigo prédio dos Correios ou Câmara de Vereadores de Juazeiro nem imagina a relevância histórica que esses espaços carregam. Foi nesses lugares que politicamente Juazeiro traçou seu desenvolvimento econômico, político e social. Naquele tempo era só o prefeito e o encarregado, né? Ele não tinha essa funcionalidade toda de secretaria. Mas com o tempo também, a Câmara, o espaço foi ficando pequeno, porque era um espaço aberto à comunidade, as pessoas já começavam a participar, além dos vereadores, o número de vereador também foi sendo acrescido. E aí foi que surgiu a ideia de se fazer uma Câmara de grande porte que pudesse abrigar
toda essa questão do legislativo, né? E a cidade foi adquirindo um porte maior. Os espaços foram essenciais para o crescimento profissional de muitos servidores, como exemplo, seu Webster, que por mais de 25 anos dedica sua vida à causa pública. Teve como vereador e como servidor, à medida que a gente sente necessidade de fazer alguma modificação no regimento para melhorar, a gente tem feito. Isso a gente faz com muita frequência. E hoje o regimento da Câmara Municipal de Juazeiro é um regimento leve, fácil de ser assimilado e de ser colocado em prática. As diversas mudanças administrativas e as novas formas de contratação dos servidores, ainda segundo o BITE, precisam ser melhoradas. No Chile, por exemplo, eles adotam o sistema de meritocracia. Então aquele que presta um serviço melhor é melhor remunerado. Esse tipo de incentivo precisa ser pensado e adotado também no Brasil. Mesmo estando aposentado, Webster faz questão de participar e ajudar voluntariamente nas atividades da Câmara Municipal de Juazeiro. Ele deixou um recado para quem deseja se tornar um servidor público. A função pública hoje é muito bem remunerada. A começar pela União, que remunera muito bem. Os estados, tipo o estado da Bahia, remunera muito bem os seus servidores. E o município também não é diferente. Então é um incentivo para o jovem submeter-se a um concurso para ter acesso ao serviço público, visando sobretudo a remuneração e a segurança, a estabilidade no serviço público. É um incentivo a todo jovem que está realmente preparado. É isso. Esse bate-papo com Rosi e com o Webster Moraes, o seu Bité, foi um bate-papo longo, bem interessante. A gente colocou alguns trechos, até por causa do tempo do programa, mas Rosi, ela esclareceu um pouco, e Rosi está lançando um livro, viu, gente? Ela vai lançar ainda um livro contando toda a história de Juazeiro. São dois volumes. Se eu não me engano, são 500 páginas, ou 1.000. O meu conhecimento, a gente conversou pouco sobre isso, mas eu vou trazer Rosi aqui para falar sobre o livro dela. Mas conta toda a história do município de Juazeiro. E Rosi é um baú de conhecimento, de história. E o seu Bité, aí no serviço público, como ele diz, voluntariamente, até hoje ele está na Câmara de Vereadores, ele auxilia, e auxilia mesmo. A gente vai nas sessões, a gente encontra o seu Bité lá, sempre presente, sempre recebendo o pessoal e orientando. E é uma coisa que chama a atenção. Eu não me lembro, e eu não vi na reportagem, quando se teve um concurso público na Câmara de Vereadores de Juazeiro. Tá aí. Quando e se teve? Tá aí uma pergunta que eu também nunca tive, né? Também é uma resposta que a gente precisa ter, né? É uma resposta que a gente precisa precisa ter. Pedir aí ao presidente da Câmara, né, Berg, hoje o presidente é ele, então, né, para saber se há a pretensão, né, de fazer algum concurso. Isso. Eu também não conheço concurso público, né, da Câmara de Juazeiro, nunca ouvi falar, né, a gente só ouve falar mesmo nos carros comissionados. Eu tenho um maior respeito por seu Bité, todos nós temos, né? É uma figura ímpar na Câmara. Agora, eu só discordo do seu Bité. A gente sabe, claro, que com relação a Pernambuco, o salário da Bahia, em alguns cargos, é bem melhor. Mas não é ainda um salário que a gente possa ter essa satisfação. Porque salário bom, Iana, era aquele salário que a gente trabalha ali 6, 7 horas, 8 horas, fosse para casa. Mas aquele salário que a gente tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ainda não é um salário bom. Né? E ainda não consegue saldar. Não dá para a gente pagar o aluguel, não dá para a gente fazer a feira, não dá para a gente ter um plano de saúde, né, de qualidade. Então, assim, salário bom é aquele que vai atender, principalmente, porque quando você faz um concurso público, você quer ter um salário para quê? Para ter qualidade de vida, para melhorar a sua qualidade de vida. Isso. Você quer um plano de saúde, você quer ter um carro, você quer ter uma casa, né? E aí você vai escolher, ou você tem um carro e paga aluguel, ou você tem a casa e paga a prestação do carro. Exato. E aí vai. Né? Então, assim, essa é a nossa realidade. A realidade de todos, né? Do servidor público. Quem quer fazer um concurso público, quando a gente tem essa oportunidade, né? O nosso sonho primeiro, a maioria das pessoas é ter a casa própria. É verdade. Depois, ter um carro. Né?
Então, assim, ainda, seu Bité, com todo respeito que tem o senhor, né, mas ainda a gente precisa melhorar muito na questão do salário. Da valorização. Outra coisa que ele falou, a questão da meritocracia, né? Sim, pronto, a meritocracia eu acho muito bacana, né? Porque tem muita gente realmente que vai acumulando experiência, né? Por exemplo, hoje na GRE, Pernambuco, né? Você é também escolhido por meritocracia. Então, várias pessoas elas podem participar daquele processo, né? E vai ficar, né? Além, claro, de outras provas que tem, mas a meritocracia é o que consta. Eu acho bacana. Né? É bacana você também, porque tem muita gente que está ali também no serviço público, Iana, há anos e não consegue avançar. Né? Alguns porque pararam em alguma coisa e tal. Então, assim, lhe dá, ao menos, a condição de disputar. Né? Você investir em si mesmo e lá, né? Você conseguir disputar. Para ver se você consegue, ao menos, né, galgar um cargo melhor. Né? Eu acho que precisa fazer isso também no serviço público. Eu não sei se eu vou falar algo assim que não seja, né, que vá soar bem para algumas pessoas, mas eu acho assim, você está ali há 20 anos, né, num cargo administrativo e você já cansou, né, de estar no cargo. Poderia ter também dentro, né, concursos internos, não sei, seleções internas, para você crescer, avançar no cargo. Eu concordo plenamente. Porque dificilmente a gente vê isso, a gente quase não vê. Verdade. Né? A gente não vê. Então, a gente precisa avançar muito nessa questão, né, do emprego, do trabalho. Né? A gente ainda deve-se muito. É o plano de carreira, né? O plano de carreira que não tem, a maioria não tem. A maioria não tem. E quando tem, é mais relativo à progressão salarial. Sim. Não é tanto progressão né, de cargo, de função. Não, quase não tem. Quase não tem. Deixa eu tirar uma dúvida com você, Josélia. Tira aí, Ana. Você está atuando, você ainda atua no serviço público? Como é que ficou essa sua questão como professora? Iana, eu poderia já estar aposentada como professora. Pela idade, porque eu já tenho 56 anos, né? E pelo tempo de serviço. Mas o que aconteceu? Infelizmente, eu enveredei por um caminho que é prazeroso, mas que também dá muita dor de cabeça e causa, às vezes, muito estrago na vida pessoal, profissional, de relacionamento, etc., coisa e tal, que é a política. E eu comecei a tirar a chamada licença sem vencimento. Licença sem vencimento não conta tempo de serviço. Ah, não conta? Não conta tempo de serviço. Você está parado, não. Você tirou a licença sem vencimento. É como se suspendesse. Suspende tudo. Você não recebe salário, você não recebe nada, então. Eu já poderia ter me aposentado como professora, né? Estaria um pouquinho mais folgada. Infelizmente não. Felizmente. Você deu sua contribuição em outra área. Não consigo. Não, eu digo infelizmente, porque assim, política muitas vezes, me desculpe, mas é coisa para a gente ter dor. Eu tive muito mais dor de cabeça, né, do que tudo, né? Assim, talvez, ou eu não tenha né, feito as coisas corretas, ou então algumas das pessoas que eu estava ali assessorando não tenham retribuído também da forma com que deveriam retribuir. Então, eu perdi essa minha aposentadoria como professora. Né? Claro que eu estou ainda lutando, né? Contratei uma advogada, né, para a gente ver, porque tem outras questões também. Eu tenho um problema seríssimo de bursite, eu tenho hérnia de disco. Então, assim, ver se a gente consegue, né, junto a outras questões. Reparar. Mas né? eu perdi, e vou dizer aqui, vou deixar aqui um recado. Se você é funcionário público, né, e quer ter a garantia lá na frente da sua aposentadoria, pelo amor de Deus, não tire licença de investimento para fazer campanha política, não. Não tire, porque política é uma coisa que dá mais prejuízo do que dá lucro, né? É necessária, mas mas a dor de cabeça é grande. E você tem, por exemplo, eu sou crítica de mim mesma, porque é uma coisa que eu faço por amor. Então, quando você faz uma coisa sabendo que você está se doando pelo outro, é uma coisa. Mas se você só faz para ter lucro ou por dinheiro, etc. Então, eu vou logo dizer, se você for pensando em fazer dinheiro, escolha. Entre ter seu salário de 1.000 ou querer ganhar aquele 1.500 que só vai ser um mês ou 30 dias e depois você não tem mais. Então, assim, você tem que pensar o que é mais importante na sua vida. Ter uma aposentadoria ou depois querer a aposentadoria e aí vai ter que trabalhar mais 10, mais 15, mais 20. Até porque, nesse momento, a gente não sabe nem como é que vai ficar a aposentadoria. Né? Porque todo dia muda. Passa 60, 62, daqui a pouco não tem mais. Né? E a gente vai morrer trabalhando.
Porque tem muita gente que já se aposentou e continua trabalhando, continua nativo. Por quê? Porque o salário da aposentadoria do professor... Aí vamos principalmente para a minha área, que é professor. A falta de valorização é muito grande. É muito grande. É muito grande. Eu encontrei professores, colegas meus, né, que eu tenho muito orgulho, que são professores de inglês, porque eu fiz letras também, que são professores de inglês, são professores de português. E eu encontrava, às vezes, alguns colegas morrendo, cochilando. O que é isso? Não, rapaz, porque eu fui chegar em casa 1h da manhã, porque eu tive que dar aula, não sei onde. Então, assim... E eu posso passar essa experiência. Meus pais são professores do Estado. Olha aí. Olha aí, tá dentro de casa, né? Tá dentro de casa. Meu pai é aposentado já como professor, mas ainda atua como agrônomo na Secretaria de Agricultura, né, na ADAB. A minha mãe já é aposentada como professora e eu conversei com meu pai esses dias justamente sobre a valorização do professor. E ele me disse que o professor, eu não sei, eu posso falhar aqui no que eu vou dizer, mas eu não sei se é o professor aposentado ou se é o professor... Enfim, a categoria toda, mas está há 7 anos sem reajuste no estado da Bahia. Eu não sei se a informação é para os professores aposentados, eu não me lembro, a gente estava conversando sobre o assunto. Eu vou ficar sem me calar, porque eu também não mas meu pai estava muito chateado. Mas a gente pesquisa, né, Iana? Depois pesquisa e passa essa informação. Mas ele falou dessa questão de desvalorização, que é uma profissão de amor, que é uma profissão que o ensino para ele é realmente uma satisfação. O professor é amor. Mas que essa desvalorização é a desvalorização em sala de aula, é a desvalorização salarial, é a desvalorização no serviço público. Então, é uma corrente, é muito amor, é muita luta, é muita guerra. Esses professores, esses nossos professores, eu quero homenageá-los aqui. Claro, queremos homenageá-los, né? Aqui na figura de nossa Josélia Maria, nesse dia do servidor público. Professora. Tinha uns alunos meus que chamavam professora. E, Ana, só para lembrar o seguinte, né? Essa questão da valorização. Ninguém é prefeito, ninguém é deputado, ninguém é governador, ninguém é presidente, sem que tenha passado pelo professor. E por que é que quando essas figuras chegam lá, elas não trabalham leis, projetos de lei que beneficiem o professor? Por que né? não Que lembra dele? Não, valoriza o seu. Né? Porque o deputado, o que ele tem de mordomia, né? Viaja por nossa... O deputado, por exemplo, ele sai na terça-feira para Brasília, na quinta-feira ele está de volta. Sim, meu amigo. Aí volta avião, quem paga somos nós, etc. Coisa auxílio e tal. Isso, auxílio aquilo. Bolsa, auxílio chinelo, sapato, enfim. Tudo. Então a gente tem que pensar realmente quem é que trabalha para que a máquina moa, quem trabalhando para a máquina moer, para que a gente possa ter saúde, educação, saneamento, enfim, infraestrutura. A gente tem que ver para onde é que esse dinheiro está correndo, né? Para onde? Para onde é que esse dinheiro está indo? No meu bolso justamente não está indo, não. Para o profissional que forma essas pessoas é que não está. No meu bolso não está indo, não. Tá. É isso, gente. O nosso Vale em Cartaz dessa semana foi com a nossa Josélia Maria, nossa querida aqui, professora, servidora, comunicadora, radialista, jornalista, repórter, é uma mulher multifunções aqui do Vale do São Francisco. Elisa. Graças a Deus, Belém nos emprestou Josélia há muito tempo. E eu quero homenagear todos os servidores públicos, em nome de Josélia, em nome de meus pais, Regina e Renato, professores do Estado, aposentados, e todos os servidores públicos aqui do município, do Estado, que estão aqui em Juazeiro, que estão aqui em Petrolina, na região. Nós sabemos a importância do servidor público para a máquina do município. Nós temos plena consciência, mas como Josélia bem lembrou no início aqui do nosso programa, o servidor ele tem que também entender o seu papel. Ele tem que entender que ele está a serviço do público. Então, recepcionar, atender, informar da maneira correta da população, porque é a população que deve ser servida por esses profissionais. Eu tive o prazer aqui de conversar com Josélia, vou passar a palavra para ela. Foi um prazer conversar com você. Quero que volte muitas vezes. A gente nunca tinha tido a oportunidade de fazer esse bate-bola aqui. E eu fiquei muito feliz. E quero dizer que o espaço aqui está aberto para você sempre. É sua casa. Obrigada. E, Ana, eu quero dizer uma coisa, né? Se é uma coisa que me deixa muito feliz, e eu encho até a boca para falar, é quando eu vejo, né, as mulheres, né, de fato, ocupando o espaço, né, fazendo o trabalho bem feito, né, que chega lá aonde deveria chegar, na ponta,
a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde. Porque quem faz comunicação, ela não faz a comunicação para uma minoria, ele faz para uma maioria. Faz para a elite, mas faz para a pessoa mais humilde e para a pessoa que tem muito dinheiro. Então, assim, eu acho bacana ver você, né, fazendo esse trabalho aqui no Cartaz da Cidade. Agradeço ao Sidney por ele ter, né, essa visão de trazer mulheres, né, para fazer um trabalho que muito tempo só homens é que tinha que aparecer na frente, só o homem era que podia ser o repórter, né, a mulher tinha que ficar lá no bastidor. A bancada. Embora a mulher era quem escrevia, fazia tudo, mas o homem era que era bonitinho, de paletó. Então, assim, eu fico muito feliz, né, por esse reconhecimento, né, que o Cartaz da Cidade está tendo à mulher, né, tem você aqui à frente. Então, contem sempre comigo. Né, eu sou uma apaixonada pela comunicação, né, não enriquei na comunicação. Tenho certeza que não vou enriquecer na comunicação. É outra paixão, né? A comunicação, para mim, é missão. Eu estou na Terra com a missão. E a minha missão é informar. E informar bem. Informar bem. Para mim, comunicação é compromisso social. Verdade. Ele tem que vir, né, com muita responsabilidade e com muita credibilidade. Então, muito obrigada a você, ao pessoal da técnica, toda a equipe que fica por trás, porque também Ana não trabalha só. Sim. Tem toda a equipe, inclusive um rapaz bonito que está olhando para mim ali. Né? E nosso editor Maurício. E aos outros que já passaram. Então, muito obrigada a vocês e sucesso. E contem sempre comigo. Muito obrigada, Josélia. E é isso, pessoal. Nós encerramos hoje o nosso Vale em Cartaz. Curtam, comente, compartilhem. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Cartaz da Cidade. Compartilhe o nosso programa para que as pessoas saibam, tenham acesso às informações do Vale do São Francisco. E vou dar um spoilerzinho aqui que vamos ter novidades com Josélia Maria aqui no Cartaz da Cidade. Hein? Aguardem, muitas novidades. Um abraço, pessoal, e até o próximo Vale em Cartaz. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804.